O Internacional realizou pela manhã o penúltimo treino, antes do embarque para Belo Horizonte, onde enfrenta o Galo Mineiro neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. O time já está muito bem encaminhado pelo técnico Roger Machado e terá um adversário que, sim, preservará jogadores em função das disputas de Copa que estão acontecendo em paralelo. A gente fala também sobre a entrevista de D'Alessandro para os canais ESPN e também para a Rádio Bandeirantes. O diretor esportivo do Internacional respondeu às críticas de Renato, mas também falou sobre assuntos como a insatisfação de Ener Valencia, a vinda de Abel Braga e a relação com o presidente Alessandro Barcelos. O Inter observa um lateral direito formado na base do clube e que estava recentemente no Real Madrid. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 24 de outubro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. A gente começa falando sobre o treinamento com os portões fechados no CT Parque Gigante, onde o técnico Roger Machado deu mais um passo para encaminhar a equipe que enfrenta o Galo Mineiro neste sábado na Arena MRV. O que a gente pôde pegar de novidade desse treinamento é que o Rômulo trabalhou normalmente, o que já havia acontecido nas outras atividades, na terça-feira, mas isso só confirma o fato de que Rômulo estará à disposição de Roger Machado para o compromisso deste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Desta forma, o Inter está muito bem encaminhado, podendo ter a mudança na meia, com a saída de Gabriel Carvalho e a entrada de Bruno Tabata. O time do Inter deverá ter Rocher no gol, Bruno Gomes, Vitão, Cleiton Sampaio e Bernabei à defesa. O meio-campo de Rômulo e Thiago Maia, que volta ao time após cumprir suspensão no último Clássico Grenal. Uma linha de meias tendo Alan Patrick, Bruno Tabata e Wesley, na frente Rafael Borré. É esse o provável time do Internacional para encarar a equipe do Galo Mineiro neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. E de Belo Horizonte chega informações importantes sobre o planejamento do Atlético para essa partida contra o Internacional. Gabriel Milito, técnico do Galo, tem admitido nos bastidores que a prioridade do Atlético são as Copas. A Copa do Brasil e a Libertadores da América. E que claro que ele não quer deixar desatendido o Campeonato Brasileiro, mas nenhum grupo, nenhum time sustenta tantos jogos em um período curto de dias com intensidade. E o Atlético está passando por decisões contra o River na Libertadores, vai jogar a final da Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo. Portanto, desses jogos, o menos importante é o do Internacional. E nesse jogo, ele deve tirar o pé e deve colocar um time reserva, o que é uma boa notícia para o Internacional. O Inter deve encarar um Galo Mineiro reserva na Arena MRV neste sábado pelo Campeonato Brasileiro, tá? Na tarde desta quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal repercutindo uma entrevista que D'Alessandro concedeu para os canais ESPN. E nessa entrevista, D'Alessandro dá uma resposta a uma flauta que havia sido tocada pelo técnico Renato Portaluppi, do Grêmio. Renato havia dito que o Inter só comemorava Grenal e que o torcedor colorado só poderia comemorar Grenal porque não comemorava título. E o D'Alessandro respondeu e deu uma resposta forte ao técnico gremista. É só conferir no vídeo que eu gravei na tarde desta quinta-feira aqui no canal. Mas existem outros pontos que foram tratados por D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional, e que vale a pena a gente repercutir. Não só nessa entrevista ao Gustavo Berton, nos canais ESPN, como também na entrevista para o Donos da Bola Rádio, na Rádio Bandeirantes, com o Silvio Benfica, o Luiz Henrique Benfica e outros convidados, outros participantes do programa, tá? O D'Alessandro, por exemplo, falou nessa entrevista para o Berton sobre Abel Braga e sobre a ideia de trabalhar com Abel Braga no ano de 2025. Ele disse que não depende dele, depende do presidente, que é uma pergunta que precisa ser feita para o presidente Alessandro Barcelos, mas que ele, D'Alessandro, é totalmente a favor dessa ideia. Pela história que o Abel Braga tem, pelo aquilo que o Abel Braga pode trazer para o vestiário do Internacional, sendo um dos maiores técnicos da história do clube, o D'Alessandro é a favor da ideia de trazer o Abel Braga, mas sabe que não depende somente dele, depende também do presidente Alessandro Barcelos, de outras conjunturas que podem fazer com que o Abel Braga venha a trabalhar
no Internacional em 2025. D'Alessandro também foi questionado sobre a sua relação com o presidente Alessandro Barcelos, que esteve estremecida em determinado momento, com o D'Alessandro em outro lado político do clube, o D'Alessandro cobrando também valores atrasados que ele teve. Ele deixou claro nessa entrevista que não voltou em função dos valores, que os valores estão correndo seu curso normal, que ele não vai processar o Inter e não processou. E sobre a relação dele com o presidente, ele trouxe uma frase que é curiosa, porque ele disse, olha, se me perguntarem, eu seria sincero e diria, eu não sou o melhor amigo do presidente. Eu e o presidente não somos melhores amigos, mas profissionalmente nós estamos alinhados, nós estamos com um objetivo em comum e estamos trabalhando muito bem. E é isso que importa. Não somos os melhores amigos, não vamos jantar um na casa do outro, mas a gente está trabalhando junto e está se dando bem no trabalho. Uma fala curiosa do D'Alessandro, que obviamente tem toda a sua autenticidade na maneira de falar e jogou a real. Eu não sou o melhor amigo do presidente e é isso mesmo. Avançando, ele falou também, e isso foi na entrevista para a Band, sobre Enner Valencia. E ele afirmou que Valencia está insatisfeito e disse, eu fico feliz por ele estar insatisfeito. Me preocuparia se ele não estivesse insatisfeito com a minutagem que ele está tendo, com o que ele vem desempenhando. É natural que ele esteja insatisfeito e está trabalhando para retomar a sua melhor forma. Ele disse que o Valencia fica incomodado em entrar pouco, e não conseguir jogar, e não conseguir fazer o gol, e que é natural isso. É algo que o D'Alessandro valorizou, mas que ele deixou claro. O Valencia está sim em um momento insatisfeito pela fase que ele está vivendo na carreira. Vinícius Tobias, um dos assuntos que surgiu nesta quinta-feira, tá? O Inter está monitorando a situação do lateral direito, que encerrou o seu contrato de empréstimo com o Real Madrid, voltou para o Shakhtar Donetsk. O Vinícius Tobias foi formado nas categorias de base do Internacional e foi vendido para o Shakhtar muito cedo, antes dos 18 anos de idade ainda, por 7 milhões de euros. Quando completou 18 anos, foi para o Shakhtar sem sequer estrear no time principal do Inter. E o Inter sondou, monitorou a situação do Vinícius Tobias. Não fez nenhum avanço. Até porque pro ano que vem o Inter tem Bruno Gomes, o Inter tem o Bryan Aguirre que nem estreou ainda, e é um lateral direito que o Inter contratou para ser titular. Tem o Natan, mas tá monitorando o Vini Tobias, porque ele tá nessa situação de imbróglio, ele quer sair da Europa, e quem sabe o Inter pode ser um destino para esse jogador que foi muito promissor no seu surgimento no Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos passar algumas odds desta sexta-feira. A gente tem, por exemplo, Campeonato Brasileiro da Série B. Avaí e Vila Nova. Odd do Avaí 2, empate 3, Vila Nova 4.2. Tem Goiás e Amazonas também. Odd do Goiás 1.84, empate 3.1, Amazonas 4.75. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Lembrando, jogue se tu tiver mais de 18 anos, jogue com responsabilidade, porque você pode perder dinheiro apostando. A KTO é só para você se divertir, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!